Olá para você ligado aqui na programação da TV Pai Eterno. É sempre um prazer estar com você, acompanhando de perto os passos da construção da nova casa do Pai. Hoje a gente vai falar sobre uma etapa fundamental dessa grande obra de fé. As obras do novo santuário do Divino Pai Eterno seguem em ritmo intenso e a fase de concretagem tem ganhado destaque nesse período. O engenheiro da obra explicou como funciona todo o processo construtivo, desde o início da construção, passando pelas etapas de preparação até os procedimentos finais que garantem qualidade e segurança. Na entrevista ele falou também sobre a escolha do concreto utilizado em cada fase, os critérios técnicos envolvidos e curiosidades sobre esse material tão importante na estrutura da nova casa do Pai. Vamos ver. Oi gente, hoje eu vim aqui para a obra do novo santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Eu estou recebendo aqui o André Camargo, ele que é um dos engenheiros dessa obra. André, conta pra gente que etapa é essa, o que o pessoal está fazendo aqui? Stanley, prazer receber você aqui, contar um pouquinho sobre a obra, sobre o nosso trabalho, né? O trabalho do pessoal que fica aqui na frente, né, do serviço. Então a gente está numa etapa muito importante, né? Porque a obra, né, o que a gente está executando é uma parte da estrutura de concreto armado, né? Como você bem falou, é uma atividade que precede essa concretagem. Então, dentro de uma construção convencional, às vezes uma casa residencial, às vezes a gente começa a subir a alvenaria, né, o tijolo ali. Então a gente põe uma tábua do lado da outra, põe uma armação e joga o concreto e faz o nosso pilar, né, a nossa viga, as colunas, né, popularmente conhecidas aí os pilares. Então a gente trabalha dessa forma numa construção convencional, numa construção residencial. Aqui é muito diferente, né? Então aqui a gente está falando de uma estrutura muito grandiosa. As peças são muito grandes, as vigas são muito grandes, os pilares são muito grandes. Então a gente tem todo um cuidado, né, que precede uma etapa de concretagem. Então hoje o pessoal está trabalhando aqui, a gente tem o serviço de carpintaria e a armação trabalhando em conjunto, junto com a conferência da atividade e acompanhamento da equipe de topografia. Então hoje especificamente está acontecendo, né? Então a gente está trabalhando com o nivelamento de fundo de laje. Então, vamos concretar uma laje diferente, de novo, aí, comparando com uma laje de uma residência, onde a gente compra aquela estrutura pré-moldada, põe às vezes um isopor, um tijolo ali, né? Aqui não, aqui é uma laje de concreto, um concreto de 25 centímetros aí de espessura essa laje, e aí a gente precisa garantir que ela esteja nivelada. Então, a topografia vai fazendo as orientações para o pessoal ir forrando o fundo dessa laje. Então, o madeirite que está sendo colocado aqui, ele tem que garantir que depois que o concreto seja lançado, ele vai resistir ao peso do concreto e vai garantir que depois do concreto endurecido ele esteja nivelado. Então, tem esse serviço acontecendo e tem o pessoal da armação. O pessoal da armação, ele está trabalhando aí, ele trabalha posicionando a ferragem. Então a gente tem um projeto prévio, né, elaborado por uma empresa com certificação, então a gente tem que garantir que aquele projeto ele vai ser executado conforme projetado. Então ele vai posicionar a armadura, o aço, conforme o diâmetro da bitola e a gente tem que fazer esse acompanhamento. Feito tudo isso, garantindo que as formas resistam ao peso do concreto, que esteja tudo nivelado, aí vem a concretagem. Certo, André. E esse concreto vem de onde? Como é colocado esse concreto aqui? Me fala um pouco sobre esse concreto em si. É um processo complexo também, tá? Não é um processo simples. Por quê? Porque a gente tem que garantir que o concreto, quando ele endureça, né, quando ele fique duro, a resistência, ele atinja a resistência, ele vai suportar o peso que a gente vai colocar aqui em cima. Então o primeiro passo é esse, é desenvolver um concreto que atinja uma resistência para suportar a carga que a gente vai colocar. Então é feito um trabalho prévio aí por alguns meses de acompanhamento, de monitoramento, para garantir que o concreto no estado duro, ele atinja a resistência. Então a gente faz as solicitações, faz esse acompanhamento, esse concreto ele é usinado, então ele vem de uma concreteira. A concreteira faz todo um tratamento nos elementos, na brita, na areia. O concreto que a gente usa aqui é um concreto especial, é um concreto muito fluido, porque a gente tem uma quantidade de armadura muito grande, ou seja, o espaço entre o aço, entre uma barra de aço e outra, ele é muito pequeno. Então não daria, por exemplo, a gente usar uma brita muito grande, porque ela não passaria por ali. Então a gente usa um concreto fluido, é um concreto autoadensável. Então esse concreto, quando ele chega aqui na obra para a gente, então ele vem da concreteira, é feita uma rastreabilidade desse concreto, chegou aqui, a gente vai fazer uma análise prévia nesse concreto,
para saber que se o que a gente comprou, que o que está chegando aqui na obra, ele está atingindo as especificações necessárias. Então, a gente joga ele no chão, por exemplo, está ali numa forma, né, e verifica como é que ele está espalhando, porque aqui ele vai ter que espalhar. Então, se ele não espalhar, se ele ficar concentrado, a gente não pode utilizar esse concreto. A gente descarta o caminhão, a gente dispensa o caminhão, ele retorna para a concreteira, a gente não aplica ele. Feito toda essa análise, né, do concreto, ele atingiu as especificações prévias, a gente vai lançar o concreto na estrutura. Então, a gente faz esse acompanhamento e aí volta novamente, quando a gente está falando de uma laje, do acompanhamento da equipe de topografia. Porque não é simplesmente lançar, eu tenho que saber que ele vai atingir aquela espessura, né? E aí ele vai garantir isso, que o concreto ele esteja nivelado também a parte de cima. Então garantimos anteriormente que a forma ficasse alinhada, agora a gente tem que garantir que o concreto fique alinhado. Então vem uma equipe de concretagem e faz todo esse acompanhamento. É uma atividade mais complexa e aí tem um detalhe também, Stanley. Depois que a gente lança esse concreto, ele passa por um período de cura. A gente tem que ficar molhando o concreto. Aí vai uma curiosidade, né, para todo mundo. O concreto, ele esquenta muito quando ele está na reação química, porque o que reage quimicamente é o cimento com a água. É uma reação química que libera muito calor. Aí, esse concreto, Stanley, ele está endurecendo, gerando calor, e aí a água começa a evaporar. Sabe aquela calçada que a gente concreta em casa e depois vai passar ali, ela está cheia de fissuras? Porque às vezes você concretou num dia muito quente, não molhou previamente, não cuidou do concreto, a água evapora, o concreto fissura. Isso, aí a gente faz esse tratamento aqui pós-concretagem, 7 dias mantendo esse concreto úmido para que ele não gere fissuras. E aí vai mais uma curiosidade, a gente usa gelo no concreto aqui também. E por que esse gelo? Justamente para garantir que ele não aumente muito a temperatura. Então, as nossas peças, né, a gente usa o gelo em peças muito grandes, então um volume muito grande para que o calor não exceda a temperatura recomendada, então ele já vem aqui com gelo. Então ele vem um concreto muito frio, que à medida que ele for subindo a temperatura, essa água não vai evaporar e a gente vai garantir uma estrutura de qualidade, né? Que todo mundo vem aqui para a obra, fica admirado com a qualidade do concreto, né? Um concreto bem estruturado, bem acabado, e é justamente por todo esse controle que a gente consegue fazer isso. Então tem todo um processo, tem curiosidades, porque não é simplesmente jogar o concreto, tem todo um trabalho com gelo, com água, antes e pós também, né, André? Isso mesmo, e sabe o que é mais interessante, tá? Todo mundo que está em casa pode acompanhar pela TV, né? Esse processo que a gente sempre mostra, o andamento da obra, e pode vir aqui na obra acompanhar. Então, quem gosta de obra, eu quero ir lá conhecer, eu quero ver como é que vai ficar essa construção, mas tem gente que vem para cá, está ali, quer saber como é que as coisas acontecem. Então as pessoas conseguem vir até aqui, acompanhar todo mundo trabalhando, ver como é que a gente trabalha, acompanhar uma concretagem, por exemplo, entender tudo o que a gente está falando. Então as portas, né, da obra, elas estão abertas justamente para que a pessoa acompanhe, faça parte realmente da obra, né? Com as doações, com as orações, mas com a parte de execução. Venha, visite a obra, veja toda a nossa dificuldade para garantir que tudo seja executado da melhor forma possível e aí entenda o que é que a gente está falando, todo o processo em detalhes. Lembrando que você pode fazer sua doação para ajudar nessa obra tão grande e também mandar suas intenções, mandar sua cartinha, eternizar tudo isso na concretagem. Todas as informações sobre essa obra a gente vai trazendo aqui durante a nossa programação e eu volto aí para o estúdio. Vamos conhecer agora histórias de devoção e graças ao Divino Pai Eterno que foram alcançadas e vividas por devotos que vieram aqui à Casa do Pai e compartilharam com a gente essas histórias. Acompanhe. Eu venho para agradecer, né? Porque em 2023, ali final, eu fui diagnosticada com um tipo de câncer muito raro. Quando o médico me deu o diagnóstico definitivo, né? Eram 2 médicos e eles se olhavam um para o outro como se me dando a impressão que eu estava perdida. Eu não tinha chance, né? Porque estava muito avançado, né? Já a doença quando eu descobri. Então, eu só me restou mesmo, eu disse não, Divino Pai Eterno vai me salvar.
E aí começou tudo o tratamento e quimioterapia, veio a cirurgia. Faz 6 meses que eu fiz a cirurgia. Foi bem complicada, eu tive parada cardíaca, eu tive infarto, né? E fiquei, acho que 10 dias na UTI. E sempre com muita fé. Toda a minha família também, né? É uma família muito de fé, né? No Divino Pai Eterno, e que Deus está sempre cuidando da gente, né? E eu sei que o Divino Pai Eterno segurou minha mão em todos os momentos. Eu me apeguei assim com todas as forças e com aquela fé que eu, sim, vou ficar curada. E hoje, para prova, eu tô aqui. Eu nem caminhava sozinha e hoje eu consegui subir a rampa andando. Eu tô muito feliz, muito grata ao Divino Pai Eterno. Eu venho de Santa Catarina. Joinville, Santa Catarina. Eu achei tudo maravilhoso. Fomos, assim, tudo muito bem recebida, né? As pessoas tudo muito receptivas, né? Eu falo que as pessoas não podem perder a fé, né? Como tem o ditado, a fé move montanhas, né? É o que me move hoje também. Então eu peço que as pessoas não percam a fé. Acreditem, peçam, né, ao Pai Eterno que Ele atende sempre. Todos os dias da minha vida eu vou agradecer sempre ao Pai Eterno, porque eu sei que é Ele que me curou, já venci, com certeza. É isso, e você pode acompanhar a gente pelas redes sociais também. Acesse o nosso Instagram, @TV Pai Eterno, o nosso Facebook está à sua disposição também, assim como o nosso canal no YouTube. Lá você pode assistir a nossa programação de onde você estiver e ainda deixar sua mensagem. A nossa equipe está de olho. Aproveite esse espaço para fazer seu pedido de oração, deixar suas intenções, contar para a gente o seu testemunho, a sua história de graça alcançada. Pode ser importante para outra pessoa, pode fortalecer a fé de alguém que está enfrentando também um momento de dificuldade. Então entra lá, segue a gente nas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube. É de graça e você acaba sendo notificado toda vez que uma nova publicação acontecer. Uma forma de você estar sempre por dentro de tudo o que acontece aqui no Santuário Basílica de Trindade. Beijo, viu? Se cuide e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!